Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número 1 de anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou anestesiologista e CMIO da Anestec, e no episódio de hoje vamos receber o Edilberto Ramos, expert no desenvolvimento do aplicativo iOS e o head aqui do nosso time de desenvolvimento do iOS aqui na Anestec. Gilberto é formado em engenharia de computação, graduado pela Apple Developer Academy, com 8 anos já de experiência, e desses 8 anos, 6 trabalhando na Nestec, desenvolvendo o aplicativo, que é o que o usuário enxerga, né, Gilberto? E tem experiência em outras áreas também, né? Já trabalhou com fintechs, com outros projetos, e hoje o Edilberto ele é o head, o líder do desenvolvimento do iOS, e nós vamos falar hoje sobre tudo que a gente fez, assim, aquele histórico de desenvolvimento da Nestec, que nos traz hoje, 2023, para a gente começar a entregar as primeiras tecnologias de aprendizado de máquina, tecnologias inteligentes, baseado em tudo que a gente construiu até hoje. Gilberto, bem-vindo, obrigado aí por conversar com a gente. Se apresenta aí, explica para o pessoal a tua história aí na Nestec, e a gente vai falar um pouco de tudo que a gente já desenvolveu. Obrigado aí, Jorge, pelo convite. Então, como você falou, eu estou na Nestec aí há 6 anos, né? Então, tenho algum tempo de experiência, a maior parte foi aqui na Nestec. Mas aí eu sou desenvolvedor iOS, né? Formei ali, né, como desenvolvedor no Apple Developer Academy em Manaus. Fiz engenharia de computação também. E aí, nesse processo, eu vim trabalhar na Nestec. E aí, desde o início, né, a Nestec sempre pensou, a gente já sonhava, a gente já sabia que chegaria esse momento de trabalhar com dados, a empresa nasceu para isso, mas a gente sabia que teria um longo caminho, né? Primeiro a gente precisaria colocar os dados digitalizáveis, né? A gente precisava sair do papel e caneta ali, como era o termo utilizado, e passar a ter os dados ali estruturados para a gente começar essa análise. Então, a gente, nesses 6 anos aí, trabalhou com bastante desafios para chegar na maturidade que a gente tem hoje. O início, a visão a gente já tinha, mas a jornada até chegar aqui foi grande, desafiadora. Você tinha que conseguir fazer um sistema que seja bom para o usuário, que o anestesista ele queira usar, que traga valor para o anestesista, para a instituição, e que por trás monte uma grande base de dados para que a gente consiga agora, nesse momento, fazer essas entregas de aprendizado de máquina e de inteligência. E em cima disso, a gente ainda tinha que desenvolver o negócio de uma maneira economicamente sustentável. Que esse é o grande desafio que eu vejo na inovação, né? Você conseguir ter um produto, entregar, ter clientes, ter base de dados, para daí você conseguir aplicar as técnicas de inteligência, que é o que a gente está começando a entregar agora. Cara, quais foram os maiores desafios que você teve assim no desenvolvimento da plataforma do AXREG nesses anos, cara? Pode fazer um histórico, assim, que 6 anos deve ter tido vários. Não, foram bastante coisas. Primeiro tiveram desafios técnicos, né? A Nestec começou muito pequena ali, com 5 pessoas, já trouxe um projeto já feito por uma empresa, né, terceira no começo, que ainda não era publicável, né? Ele estava com alguns beta testers só. Quando eu cheguei nesse momento aí de pegar esse produto e transformar ele em algo utilizável, né, pelo mercado. Então a gente chegou ali em 2017 para trabalhar nesse produto. Então, o primeiro desafio era técnico, era entender como é que esse projeto funcionava, qual era a finalidade dele, né? E além desse problema técnico, outro grande desafio era o mercado, era o usuário. Quem é o nosso usuário? Então, desde sempre a gente tinha a visão que era uma ficha de anestesia utilizada pelo anestesista e que tinha muitos dados, né? Então, até a gente entender como isso ia chegar na mão do cliente, a gente teve um processo árduo, porque
A primeira aplicação ela foi voltada somente para o anestesista, num ambiente de dados do anestesista. Então, era o convênio do anestesista, os cirurgiões que ele trabalhava, né? E no decorrer desses 6 meses, né, que foi o primeiro desenvolvimento para lançar a primeira versão do AXREG, a gente entendeu que existiam as instituições e que os anestesistas precisavam compartilhar dados na mesma instituição, né? E que a gente, além de gerar valor para o anestesista, né, a gente reduziu o tempo dele de 40% que ele ficava da anestesia ali refazendo a ficha em papel, a gente reduziu para 5%. Mas além de gerar esse valor de uma melhor experiência de usabilidade, economizar o tempo de trabalho dele registrando ficha para ele ter mais atenção ao paciente, a gente enxergou que traria valor para as instituições também e que a gente não conseguia fazer um sem o outro. Né? Então, por muito tempo, a gente sempre ficava, quem é o nosso cliente? Quem vai ser o nosso primeiro cliente? O anestesista ou a instituição? E aí, quando a gente começou a encontrar um modelo onde os dois conviviam, foi aí que a aplicação começou a ter mais aceitação, começou a ter mais sucesso, né? Depois vem a questão de integração e tal. Mas esse foi o primeiro grande desafio, né? A gente ter um time ali capacitado tecnicamente e saber o que a gente tinha que fazer, né? Porque programar, as pessoas sabem programar e tal, mas, cara, o que a gente vai fazer, né? Para quem que a gente vai entregar, quem que a gente vai priorizar? E a gente ficou no começo ali priorizando o anestesista, priorizando o hospital, e aí a gente começou a aprender que os dois tinham que conviver, e até hoje, né, a gente ainda tem um pouco, né, dessa de, o que a gente vai fazer agora, onde que a gente vai priorizar a usabilidade da instituição do anestesista, mas a gente já sabe que os dois precisam conviver ali harmonicamente. E a Nestec sempre teve uma pegada muito forte de user experience, né, cara? Eu lembro de uns 10 anos atrás, eu discuti a experiência do usuário com o Diógenes e ele sempre teve muito essa visão que tinha que ser fácil, tinha que ser bom de usar, tinha que ser intuitivo, é meio clichê assim, mas tem que ser algo que realmente facilite a vida do anestesista. E isso eu sei que acrescenta uma camada extra de dificuldade, porque às vezes é muito mais fácil você fazer algo cheio de cliques, cheio de steps, cheio de telas, confirma aqui, confirma lá, aperta aqui, aperta lá, e que é terrível de usar, apesar de funcional, né? Então a gente sempre teve eu acredito que tenha sido uma dificuldade extra para vocês ali, colocar essa experiência do usuário também como um dos pilares ali de desenvolvimento. Sim, a gente teve 2 pontos em relação à usabilidade que a gente aprendeu com o tempo, né? Porque quando a gente vem do mercado de tecnologia, a gente vem surfando na hype, né? Nos novos gestures, né? De swipe, esse tipo de coisa, coisas novas que vêm nos aplicativos de redes sociais. E quando a gente vai para a área da saúde, né, a gente encontra um cenário, de certa forma, catastrófico em relação à qualidade de software, usabilidade, né? A gente vê que os médicos estão acostumados a utilizar o Instagram, o WhatsApp, com usabilidades normais, e quando chega no seu dia a dia, no trabalho, usam softwares antigos, né, ruins de usabilidade. Mas assim, a gente não poderia só olhar para esse cenário e falar, já que ele usa o WhatsApp, Netflix e Facebook, então eu posso fazer um aplicativo parecido com esses que vai servir para o anestesista. Então a gente viu que não, porque o público de anestesista já é um público com um pouco mais de idade, claro que agora estão entrando residentes, né, que já nascem dentro do AXGEG, mas a gente tem anestesistas com maioridade, anestesistas com 40 anos de carreira, né, e que mal conseguem utilizar um smartphone ali. Então a gente também tinha que pensar nesses usuários, né? Então a gente teve que aprender aí, né? A gente chegou a colocar um swipe, né, que era arrastar para o lado para assumir o agendamento lá na tela de agendamentos para você assumir um caso, né? E a gente colocou um analytics, né? Até dava uma dica de swipe, mas não foi utilizado, né? A gente não adiantava a gente surfar na hype, a gente tinha que fazer algo bom, mas aprendendo com o público que a gente tinha, né? E uma outra questão aí de mais de performance e também de usabilidade era a questão do centro cirúrgico em si, né? A localidade, as paredes revestidas de chumbo,
esse tipo de coisa, então o ArtJag nasceu com uma premissa, tinha que ser totalmente offline, né? Então a gente trazer uma quantidade gigante de dados para o offline era possível, mas isso comprometia. A gente tinha uma sincronização inicial que era muito longa, né? E isso, claro, impactava diretamente o usuário quando ele fazia login no aplicativo, né? Depois que ele faz login é mais rápido? Pode ser, porque você não precisa de internet, mas o estresse que causava inicial, às vezes, já era um impeditivo do usuário utilizar a aplicação, né? Então, a gente foi aprendendo com isso também e viu que a infraestrutura dos hospitais estava evoluindo, né? A maioria já estavam tendo Wi-Fi nos hospitais, então a gente começou colocar em caixinhas diferentes funcionalidades que precisavam ser 100% offline, né, que precisavam funcionar sem internet, e algumas que poderiam ter um merge ali. Então, vou cadastrar um paciente, geralmente eu não estou dentro da sala cirúrgica, eu estou num ambiente que eu tenho conexão, então algumas coisas aqui a gente consegue melhorar a performance, né, tirando esse dado aqui offline, como no caso de procedimentos cirúrgicos, né, que a gente tem aí na casa de 60, 70 mil procedimentos cirúrgicos, que quando a gente tirou isso, né, do consumo offline ali, a gente melhorou bastante a performance aí para os usuários. Tem muita coisa ocorrendo aí no bastidor, né, do pessoal que chega lá para utilizar. Tem um time grande aí desenvolvendo e pensando as soluções. E bem isso, né, às vezes a gente tem uma ideia até super legal que funciona muito bem, mas o usuário não usa, né? Sim, acontece muito isso, é o que mais acontece. Então a gente tem que estar sempre em contato, escutando o cliente, tendo essa escuta ativa assim com o nosso usuário para que tenham esses feedbacks, né? Sim. E você tinha essa ideia da complexidade que era um registro de anestesia digital quando você veio trabalhar na Nestec, cara? Não, na verdade, assim, eu não tinha muito conhecimento sobre anestesia, né? A real era até uma brincadeira interna, né? Que a gente falava que nem sabia que anestesista era médico, e aí o desenvolvedor falando para anestesista, né? E aí virava uma brincadeira, né? Até às vezes mal interpretada, mas sempre foi uma brincadeira. Mas de fato eu não sabia nada sobre anestesia, de fato, e foi um MBA, né? Sobre anestesia, trabalhar na Nestec, porque eu sempre comento com os amigos da área de tecnologia que eu trabalhava em casa. Na Nestec eu aprendia sobre anestesia. Então, quando o nosso CEO Diógenes estava em ligação, estava explicando algo, eu parava tudo e ficava prestando atenção, né, em todos aqueles conceitos técnicos de anestesia para que eu entendesse de fato o mercado que a gente estava atuando. E aí a parte tecnológica, apesar de ser desafiadora, era um trabalho que a gente já tinha como aprender sozinho, né? Mas sobre anestesia não, era algo bem nichado, bem complexo, que a gente precisava conviver com aquilo para saber aí o que descobrir os problemas e como gerar soluções, né, para a área. E grandes players do mercado de tecnologia multinacionais já tentaram desenvolver fichas de anestesia, alguns nacionais, internacionais, e não andou. Então, é um ambiente extremamente complexo, tem vários envolvidos, tem não só o paciente, o anestesista, o cirurgião, esses são um pouco óbvios, né? Sim. Mas tem a instituição onde você está, tem a operadora de saúde, tem uma série de tecnologias que são periféricas ao uso da anestesia, os ventiladores, monitores, outros aparelhos, bombas de infusão. Isso gera uma complexidade muito grande do ponto de vista de dados, porque você ainda tem que jogar isso numa timeline. Não basta só você fazer um relato. Eu usei o ventilador tal, eu usei tal aparelho. Não é só uma descrição. Você tem que relacionar isso no tempo e às vezes esse tempo é prolongado, né? Você tem que relacionar uma série de atividades em 10, 12, 14 horas de cirurgia. Então, colocar toda essa complexidade com usabilidade realmente não é um trabalho fácil e muitas empresas tentaram, grandes players investiram muito dinheiro e não conseguiram fazer isso, e hoje a Nestec é o primeiro e único Anesthesia Information Management System da América Latina, né? É um sistema de gestão de informação da anestesia, não é um prontuário eletrônico, não é
um digitalizador da anestesia. Esse é um ponto importante, e você é um dos grandes responsáveis pela construção dessa ferramenta, né? E essa é uma coisa que a gente sempre fala na Nestec: não, nós não somos um prontuário eletrônico, a gente não faz só a digitalização. E aí agora, liberando essas novas ferramentas que estão já ali no time de OS para desenvolver, né, Gilberto? Sim. A gente consolida essa visão de longo prazo, entregando já essas ferramentas, né? Exatamente. A gente sabia que o nosso futuro era trabalhar com dados, com inteligência artificial, mas a gente precisava se consolidar, né? Porque, assim, uma coisa era o que a gente queria ser, outra coisa era como o mercado enxergava a Nestec naquele momento, né? Então, apesar da gente falar desse futuro que veio agora, 5, 6 anos depois, no momento que a gente falava disso, às vezes tinha que tirar um pouco o pé, porque a gente falava, não importa o que a gente falasse, o mercado enxergava a gente como uma ficha de anestesia digital, né? Então, a gente teve que se consolidar como uma ficha de anestesia digital, mesmo sabendo que não era isso que a gente queria ser. Isso era consequência do trabalho que a gente queria fazer de fato, né? Então, para a gente ser, né, um gestor de informações, né, uma empresa que constrói tecnologia com inteligência artificial, a gente precisa consolidar, né, o nosso produto, o produto que era, na época, era o principal de ficha de anestesia, para que os anestesistas se familiarizem com a ferramenta, né, possam entrar no mundo ali digital, e aí com isso a Nestec se torna capaz de fazer o que ela vem fazendo hoje, né? Essas funcionalidades que estão vindo, elas vão ser assim, bem importantes, né? Vão ser o marco da transição dessa visão do mercado de que a Nestec traz produto de ficha de anestesia digital para uma empresa que fornece várias soluções, né, dentro do ambiente do centro cirúrgico, e que em alguns momentos, né, saem para o consultório também, né? Então são soluções que a gente vai adicionando aí, né? E agora não é mais só soluções normais, né? A gente vai colocar inteligência artificial para auxiliar ali os nossos usuários, né, nas tomadas de decisões, né, e no registro do dia a dia. Então, normalmente eu falo sobre isso, são várias fases, né, cara? A primeira fase é construir a aplicação para começar a construir o banco de dados. A fase 2 foi organizar esse banco de dados, fazer os reportes, né? E agora a gente está entrando na terceira fase, que é essas novas features. Só para a nossa audiência, não sei se o pessoal tem essa noção, a gente está chegando em 2 milhões de anestesias registradas na nossa base de dados da Nestec. Isso é um N, assim, uma quantidade gigantesca. A gente lançou o observatório da anestesia de valor, né, com alguns indicadores de centro cirúrgico que nunca foram vistos no cenário da saúde brasileira. A gente sabe que os hospitais são essencialmente cirúrgicos e a gente não tem indicadores nível Brasil de qualidade, de eficiência e de operação da anestesia. E a gente lançou um reporte, que é o Observatório Anestesia de Valor, que tem 310 mil anestesias só do ano de 2022. Então a gente brinca, né, no bastidor, que a gente explode o N, né? O pessoal está acostumado a fazer artigos e ler artigo, a literatura, tem artigo lá com 40, 60, 80 pacientes. Não, um artigo, esse aqui tem 3 mil pacientes, é um artigo, nossa, com um N gigantesco. Cara, a gente lançou um repórter com 310 mil procedimentos, né? Então a gente está, isso tudo que a gente construiu até hoje, agora estamos chegando na fase 3, vamos passar a entregar features de inteligência e de aprendizado de máquina. A gente está desenvolvendo, o Jorge já fez spoiler na rede social, né, sobre Sim. a leitura de exames. Você pode falar um pouco para a gente, cara, da leitura de exames por automação? Como é que Sim. vai funcionar para o nosso usuário? A leitura de exames, ela é um case do que a Nestec vem se tornando, tá? Porque, assim, essa parte de inteligência artificial, ela começa a ficar mais forte quando a gente começa a montar o time, né, de ciência de dados, de inteligência artificial,
E aí, até então, a gente imagina que esse time vai trabalhar nesse tipo de funcionalidade, mas acaba que a gente começa a transparecer para os outros times a mesma visão que o time de ciência de dados trouxe, né? Então, essa funcionalidade de exames, ela foi desenvolvida muitas coisas pelo time iOS, que também teve que trabalhar com inteligência artificial, a gente teve que trabalhar em parceria com o time de ciência de dados para conseguir tornar esse produto real, né? Então foi algo já que foi um conjunto de pessoas envolvidas, e isso vai se tornar cada vez mais tendência dentro da Nestec, né? Onde todas as áreas elas vão estar trabalhando com a mentalidade de cientista de dados, porque a gente, aquilo, sempre a questão clichê de data drive, né? Então, isso era uma vontade, a gente não chegou necessariamente a ditar um processo sobre isso, mas isso está acontecendo organicamente. E a feature de exames é isso, né? A gente vai conseguir apontar a câmera do iPad para o exame em papel, tanto os exames laboratoriais, né? Para gasometrias também, ali no transoperatório, e a inteligência artificial, né, que faz o processamento dessa imagem, vai conseguir identificar ali os exames, os resultados, a data, né, de coleta, a data do resultado, né, e isso vai ser ali imputado no registro do paciente, né, sem menores problemas ali. O anestesista vai conseguir fazer isso muito rápido, né? Então vai dar um ganho de performance ali no trabalho dele, né? E além do valor agregado de você ter o dado ali que vai ser lido por uma inteligência artificial com uma margem de erro bem menor do que você ter que digitar ali manualmente. É claro que quando você tem que validar, né, tudo que a inteligência vai fornecer ali de informações, mas é uma funcionalidade que como falei inicialmente, é um case aí de como a gente vai começar a lançar produtos aí a partir desse ano. Esse é um exemplo até um pouco simples, digamos assim, de atividades de baixíssima utilidade que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, que é copiar exame. Sim. Entendeu? Que é fazer uma cópia que veio num papel, veio numa tela, e aí você vai copiar aquilo para um outro lugar, porque a gente não tem uma interoperabilidade. Às vezes você pede o exame dentro do hospital e você tem que copiar ele para pôr ele dentro da ficha de anestesia. E a gente sabe, né, quem faz pré-anestésico, né, às vezes o paciente chega com um mundo de exames e você dá uma olhada e você pega 5, 6, 7, que são os que são mais importantes para você, e os outros ficam com o paciente. Né? Você não põe atenção nisso. A hora que a gente começa a ler a maioria dos exames através do nosso preset, e não é só uma digitalização, acho que esse é um ponto bem importante, né? Porque você tirar uma foto dos exames e anexar um PDF no prontuário é uma digitalização, né? Você transformou em digital. Mas isso é algo que a gente nunca foi a visão da Nestec, né? Na nossa visão, a gente tem que trabalhar o dado. Então, o nosso sistema ele vai identificar que é a hemoglobina, aquele número, e vai colocar num campo específico, tabulado, de hemoglobina. Então, ele vai ler a creatinina do paciente, vai colocar num campo específico para isso. Então, vai ser um dado que ele está tabulado e resgatável para futuras análises. Talvez daqui a 1 ano, 2, a gente volte aqui no nosso podcast falando sobre as análises que a gente está fazendo do banco de dados de exames, que a gente começou a imputar agora a partir de 2023, e que talvez o aprendizado de máquina nos traga alguns insights que não poderiam ser percebidos de outra forma, até porque muitos exames a gente nem coloca. Sim, né? A gente tem essa marca de... desculpa te interromper. A gente tem essa marca de 2 milhões de anestesias registradas, e a partir, né, dessas funcionalidades que a gente vai lançar nesse ano, os registros que vierem pela frente, eles vão vir mais completos, justamente porque, como você falou, de uma enorme quantidade de exames, você pega o que lhe interessa, ali 6,
para você fazer o procedimento, mas para os nossos modelos ali de inteligência artificial, se você tivesse registrados mais outros tipos de exames que talvez influenciem, né, e a gente não pode não saber ainda naquele momento, com um registro mais completo de exames, vai nos dar aí bagagem para, né, conseguir fazer predições mais detalhadas, né, sobre o estado do paciente ali, né, que aí já é um spoiler das funcionalidades que estão vindo pela frente, aí, além da leitura de exames. Então, um exemplo claro disso, né? Quase sempre o paciente faz um hemograma antes de fazer uma cirurgia e a gente anota, provavelmente o colega vai anotar hemoglobina, hematócrito e plaquetas. Né? Deve vir em umas 20 informações no hemograma, você anota 3. Aí agora no Copa, que foi há pouco tempo, a semana passada, eu estava discutindo com um colega, depois eu vi a palestra dele, que os neutrófilos, basófilos e eosinófilos podem ser indicadores, junto com outras coisas, de resposta inflamatória, do quanto inflamado já esse paciente ele chega para a cirurgia. A partir da gente ter essa leitura, a gente vai conseguir resgatar esses dados e nós vamos explodir o N, nós vamos poder dizer assim, vamos olhar os últimos 50 mil exames que tinham essas informações e tentar fazer as relações, colocar os nossos algoritmos de aprendizado de máquina para buscar essas relações. E se você pegar um prontuário onde o colega ele transcreve, eu posso te dizer, sim, com certeza absoluta, 99% dos pré-anestésicos não têm neutrófilos registrados. Entendeu? Eu já fiz milhares de consultas pré, eu nunca fiz esse registro. É uma coisa que a gente não olha. Sim. E se você pegar e disser para o anestesista que ele tem que passar a imputar numa ficha de pré 50, 25 exames, cara, olha o tanto de tempo que ele vai precisar para fazer isso. Né? Então, a gente não só vai encurtar esse tempo, vai tirar uma ação que não faz sentido ter na nossa rotina, que é copiar, fazer uma transcrição, e ainda nós vamos turbinar a nossa base de dados com coisas que talvez hoje a gente nem valorize. Que é exatamente essa questão. Até o Copa de 2023, para mim, neutrófilos era algo que não fazia muito sentido na anestesia. Acabar, então, novos artigos trazendo a relação disso com resposta inflamatória. Você pode olhar como que o paciente estava inflamado antes e depois. Para cirurgias de grande porte, para cirurgias oncológicas, pacientes críticos, isso faz muita diferença. Então, a gente vai abrindo um novo mundo de possibilidades futuras ainda, que talvez nem a gente aqui, nem nos bastidores, a gente identificou. Sim, aconteceu uma situação muito interessante quando eu estava fazendo o desenvolvimento, né? Ainda está em processo, mas no começo do desenvolvimento, época de validação ainda dessa funcionalidade, a primeira, né, que tinha sido feita pelo time de ciência de dados, validava alguns exames ali, eu acho que eram menos de 10. E aí, quando eu comecei a fazer, vou colocar a mão na massa, né, eu peguei um exame meu laboratorial e aí eu comecei a olhar os detalhes, né, a quantidade de exames, era em torno de 25 a 30 tipos de exames diferentes. E aí eu comecei a comparar com a nossa base, né, quais são os nossos exames preset, quais são os exames que o usuário cadastrou que não estava na nossa lista preset. E aí eu percebi que existia uma enorme diferença entre a quantidade de tipos de exames que tinha na nossa base e as reais, que eram impressas ali, né, que é o exame que a gente faz. E aí eu comecei até a cadastrar manualmente ali durante o desenvolvimento, e aí a gente conseguiu pegar simplesmente todos os exames que estão no papel. Né? Então, hoje saiu um artigo que tem um exame que está sendo levado em consideração, e se em algum momento a gente tiver mais artigos adicionando mais tipos de exames, a gente vai estar preparado para fazer análise sobre isso. É por isso que eu falei, a partir de agora, os nossos registros vão ser mais completos. Então, o valor que a gente está gerando, que já é enorme, com 2 milhões de registros, a partir desses 2 milhões, a gente vai gerar ainda mais valor, até com menos dados, né? Porque eles vão ser mais completos e a gente vai conseguir fazer uma análise mais completa das situações. Isso aí. A gente tem coisas para o futuro que a gente ainda nem pensou.
mas a nossa base de dados vai estar pronta para a gente analisar isso. Né? Exatamente, é o mais importante. É aí que entra essa questão da visão que a gente construiu já desde lá do início, né? Sempre olhando para a organização da base de dados e dos dados para possibilitar essas análises futuras. Nessa mesma conversa, cara, a gente tem outra feature que está chegando aí para vocês no iOS, que já foi validada, desenvolvida, treinada lá no time de ciência de dados, que é de predição de hipotensão. Né? Sim. Essa é uma feature que eu supervisionei do ponto de vista anestésico, né, o desenvolvimento dela, né, fiz a supervisão do algoritmo. A gente sabe que na saúde, algoritmos não supervisionados, eles têm uma precisão, na maioria das vezes, não muito boa, né? Então, precisa de alguém que vai lá ajudando o time para ir supervisionando, direcionando o algoritmo, e agora a gente está com resultados muito bons, uma sensibilidade super alta e uma boa precisão para predição de hipotensão. Isso também vai chegar para os nossos usuários aí nos próximos meses. E isso foi outra situação que foi treinada com milhares e milhares de procedimentos, e isso eu posso dizer, como eu participei da supervisão. A gente treinou em vários grupos de cirurgia, treinou na cirurgia cardíaca, treinou para cirurgia de pequeno e médio porte, grande porte. A gente realmente aplicou essa tecnologia em vários cenários diferentes para realmente ter a certeza que ela funciona, e eu tenho certeza que isso vai impactar muito no manejo da anestesia do anestesista, porque você começa a ser preditivo, né, dizendo, esse paciente ele deve ficar hipotenso em 5, 10, 15, 20 minutos. Então, você já começa a prestar atenção antes de ocorrer a hipotensão. E hoje a gente sabe que a hipotensão, e principalmente a hipotensão sustentada, ou aquela que o paciente vai, em vários momentos, ele vai ficando hipotenso, isso está relacionado com desfechos de saúde pior no pós-operatório. Então, é outra feature que a gente está lançando aí nos próximos meses, que vai mudar a forma com que o anestesista conduz a sua anestesia. Sim, essa feature é a primeira onde a gente vai estar dando um retorno ali, né, uma assistência para o anestesista, que também era assim, era uma visão que a gente sempre teve, a gente sempre quis chegar nesse momento, né? Então, na trajetória da empresa, esse é o período uma transição mais satisfatória aí para todo mundo, né? Vendo isso se tornar realidade. E algo que está acontecendo também, né, que a gente trazendo uma funcionalidade desse tipo tão importante, né, é a usabilidade, né? Então a gente falou dos desafios de usabilidade para colocar o básico, para colocar o anestesista para usar a funcionalidade, usar a nossa aplicação, né? E agora a gente vai começar a dar uma assistência para ele. Então, e a gente tem a oportunidade aí de aumentar o nível de usabilidade também. Como é que a gente vai fornecer esses auxílios? Como é que ele vai visualizar? Né? Como é que a gente tem muito a aprender, mas a gente também já está trabalhando para entregar uma experiência que ele nunca viu, mas né, num período ali de cirurgia, né, onde ele tem que fazer várias anotações, ele além de ter um auxílio, ele conseguir visualizar isso de forma fácil na aplicação, né, e nos momentos certos. Então, é um desafio que a gente está voltando a ter, um desafio de usabilidade agora para um novo tipo de situação, né, um novo tipo de desafio. Sim, porque a partir de agora a gente passa a ser preditivo, a gente passa a gente chama isso de suporte cognitivo, auxílio cognitivo. Então você ajuda na condução da anestesia, né? Oferecendo informações que ainda nem estão no grid ali, não estão na timeline. Então, sim, tem todo o desafio de usabilidade, de como nós vamos gerenciar esses alertas que sejam facilmente percebíveis, que ele consiga tomar suas condutas e que não atrapalhe o registro em si da anestesia. Mas isso
um ponto que em breve a gente vai trabalhar com outros alertas, outras predições. Exatamente. Então, a gente já está olhando para esse novo formato da ficha de anestesia, que ela seja, ao mesmo tempo, o registro convivendo com a predição. E esse vai ser um novo desafio que a gente vai enfrentar aí nos próximos Exatamente, é um novo meses. conceito, né? Os nossos usuários estão acostumados a adicionar informações ali na aplicação, e agora ele vai receber informações, né? Também para dar continuidade ali no registro, né? Na anestesia em si. Então, é um desafio diferente, né? A gente aprendeu muito nesse histórico de Anestec, mas agora é algo que a gente tem de novo, né? Então, é um desafio aí que vai gerar provavelmente bastante resultado, bastante comentários aí, porque são funcionalidades que agora a gente já reduziu o tempo do anestesista, a gente já gerou valor, já tem uma gestão de dados, e agora a intenção é auxiliar o anestesista a melhorar, né, a sua própria anestesia, o seu método, então, e auxiliar também num melhor registro, né, que não falte ali registro de materiais ou de fármacos que ele utilizou, né, por questões de faturamento também. Então, a gente vai conseguir fechar aí integralmente um ciclo da anestesia e gerar valor de todos os lados. Então, a gente está bem contente aí que isso vai estar em breve nas mãos dos usuários. E essas são as duas primeiras, né, que a gente pode falar, porque já estão perto aí, mais perto de chegar para o usuário final. Tem algumas coisas que estão nos bastidores, né, mas o nosso foco agora, 2023, é realmente entregar esse tipo de funcionalidade já com uma inteligência de negócio, com uma inteligência que leva em consideração o nosso know-how na anestesia, o nosso know-how no desenvolvimento e toda a base de dados que a gente tem. Né? A gente já está começando a desenvolver outras machine learning para predição de sangramento, principalmente voltado para cirurgias de grande porte, porque a gente sabe que a gestão dos hemoderivados ela é muito relacionada com a atividade da anestesiologia. O anestesista é o especialista que mais usa derivados de sangue, e a gente vai também começar a dar um suporte melhor para o anestesista nesse sentido, mas essa ainda vai demorar um pouco mais para chegar para o usuário final, porque tem todo o desenvolvimento, o teste, o treinamento, a supervisão. A hora que finaliza o modelo, aí que ele vai ser programado mesmo no AXREG, que é onde o usuário vai ter essa interação com o sistema, que essa é a tua parte principal, né, Gilberto? Transformar nossas ideias meio loucas em algo que o anestesista consiga usar lá no point of care, né? Sim, a parte onde eu costumo atuar, e aí até tendo um outro spoiler, né, mas não tanto de dados, mas dessa forma de registro, né, e como a gente vai ter que se preparar aqui na parte do AXGEG, né, para adicionar esse tipo de funcionalidade, a gente tem trabalhado aí em paralelo com um modelo de ficha digital, né, uma proposta de ficha de anestesia mais rápida, com um registro mais rápido do que a gente já tem hoje, focada ali em exames, em procedimentos rápidos, né? Então, a gente conseguindo entregar uma ficha mais adaptada para procedimentos mais rápidos e preparando essa nova ficha também para receber as funcionalidades de auxílio cognitivo, né? Então, a gente pode chegar aí num patamar muito altíssimo, né? Vai chegar no patamar altíssimo, né? De usabilidade e de velocidade no registro, né? Então, a gente tem bons frutos aí para estarem saindo em breve. Outra que está em desenvolvimento no time de ciência de dados são sistemas de recomendações, né? Então, o sistema ele vai entender qual é o procedimento que você está fazendo, qual é a instituição que você está vinculado, e vai passar a te sugerir, baseado no teu histórico, no histórico da instituição,
para esse tipo de processo técnica mais utilizada com descrições, com uma série de funcionalidades, já entendendo, tendo aquela consciência situacional, né? Não, então, eu sei que é o Giorgio que está nesse hospital fazendo uma cirurgia de vesícula por vídeo. Então, eu já vou sugerir para ele coisas baseadas no histórico dele para agilizar o registro, o procedimento, o processo dele de construção da ficha, e não aquele velho template que você copia e cola uma descrição padrão, que no meu hospital aqui que tem uma ficha, eu tenho acho que 27 templates escritos. Então você não vai precisar ir lá escrever o seu template, a gente vai entender qual é a tua situação, qual é o contexto que vai ser feita aquela ficha. Aí a gente precisa também de ferramentas de aprendizado de máquina. A gente está testando para algumas coisas redes neurais, então a gente está usando realmente tecnologia bem avançada para trazer essas facilidades para o usuário. Então, hoje no time de dados, a gente está trabalhando muito focado nesse sistema de recomendações, porque só de falar em template já me dá um ruim, né, cara? Porque a gente teve bastante solicitação, né, sobre essa questão de templates. A gente nunca foi a favor, né, de já fornecer ali para o usuário um modelo de ficha já com algum tipo de registro facilitado, justamente para não induzir o usuário ao erro. Então, a gente sempre tomou bastante cuidado com isso. Mas com o sistema de recomendação, a gente realmente vai sanar essa dor, né, que é de ter uma ficha já mais preparada para ele fazer um registro específico, né? Então, basicamente, ele vai continuar acessando uma ficha limpa, né? Mas no decorrer que ele for fazendo os registros, a aplicação vai se adaptando ali, né? Vai sugerindo o que é mais costume daquele usuário utilizar, né? Então, isso com certeza vai trazer também um ganho de tempo, principalmente de tempo ali no registro dele, né? Uma experiência melhor durante o registro da anestesia. Bom. Gilberto, estamos já chegando aqui perto do final do nosso episódio. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Quer passar alguma mensagem aí para o pessoal que está nos escutando? Não, claro. Então, como vocês viram aí, eu já tive algum tempo de Anestec, né? E eu sempre comento na empresa, comento bastante com o CEO, que a gente sempre fez até aqui o que era necessário. A gente sabia o que tinha que fazer e até hoje a gente conseguiu executar o que a gente sabia, né? Então, o que vocês vão receber, o que os nossos usuários vão receber a partir daqui são coisas que a gente já sabia e são coisas novas que vão surgir aí no mercado, principalmente coisas de inteligência artificial, né? Então, só peço que estejam preparados, né? E que, se puderem, nos auxiliar com feedbacks para que a gente siga nesse caminho aí de movimentar bastante, né? Esse mercado de saúde voltado ali em centro cirúrgico, anestesia, que a gente consiga fornecer aí uma experiência melhor para todos, além dos anestesistas, né? Para todos os envolvidos, né? No cuidado do paciente, que a gente consiga fornecer bastante segurança também nos registros de anestesia. Isso aí. Estamos chegando numa nova fase da Anestec, onde vamos ser muito mais preditivos, vamos fornecer muito mais suporte cognitivo para o anestesista, para facilitar o trabalho dele e com certeza o seu prontuário eletrônico não faz esse tipo de coisa. Então, a gente está bem feliz, bem satisfeitos com todas essas melhorias, essas features novas que a gente vai lançar. 2023 vai ser um ano bem marcante nessa transição aí da Anestec para uma empresa realmente de inteligência de dados. Gilberto, muito obrigado aí por ter participado com a gente. Foi um papo bom. Se deixar, a gente fica mais uma hora aí falando, né?
E é legal assim, você ter esse histórico, né, de 6 anos já como desenvolvedor na Nestec. É legal a gente dizer assim, não, a gente te vendeu um sonho quando você entrou na Nestec, não, a gente vai construir, vai fazer, mas nós vamos entregar essas features daqui a um tempo, e agora esse tempo chegou, né? O futuro, cara, o nosso futuro chegou, né? Então isso é bastante satisfatório para a gente que está há muito tempo, né? Eu agradeço também o convite, aí foi bem legal falar, né, sobre esse histórico aí, de como a gente chegou ao momento que a gente está hoje. Então, e eu espero daqui a um tempo poder falar o que a gente se tornou, né? Porque daqui para frente a gente já não tem certeza de quão grande vai se tornar, né, o produto, a Nestec, né? Então agora, a partir de agora, são surpresas aí, né? Algumas coisas são surpresas do que virão. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Sigam o podcast, a comunidade Anestesia de Valor, e até o próximo episódio. Grande abraço.